Olá! E na saleta de leitura de hoje, eu trago um livro que eu quero classificar como sendo um livro sobre educação. Não é um livro sobre pedagogia, não é um livro com técnicas para professores, mas eu penso que é um assunto importantíssimo para ser trabalhado, para educar as pessoas. Trata-se do livro A Violência Explicada aos Jovens e aos Outros, de José Jorge Letria, editora Terramar, uma editora portuguesa. Ele, embora editado há não muito tempo, foi editado a primeira vez em outubro de 2000, eu creio que encontrá-lo hoje só em bibliotecas ou em sebos. Mas mesmo assim, resolvi falar sobre ele porque achei um livro muito claro para os jovens. Ele começa falando sobre a violência e o homem. Então, ele remonta à antiguidade bíblica, lá a situação de Caim e Abel, e diz assim: o ser humano, desde que tem consciência de si próprio, tem também consciência de que é violento. Os mais importantes textos religiosos da história da humanidade, a começar pela Bíblia, incluem relatos de uma extrema violência. Caim matou o seu irmão Abel. Davi, pequeno e frágil, matou com a pedra que tinha na funda o gigante Golias, acertando-lhe em cheio na cabeça. A forma mais extrema de violência que marcou o século XX foi a praticada pelos nazis nos campos de concentração. Eles mataram milhões de judeus e muitas centenas de milhares de outras pessoas, cujo único crime foi serem diferentes daquilo que Hitler e seus seguidores pretendiam que eles fossem. Fica assim claro que o ser humano é naturalmente violento e que essa violência tem formas mais chocantes e graves de se afirmar e outras mais dissimuladas, mas nem por isso menos graves e preocupantes. A linguagem é uma das primeiras formas de expressão da violência entre os seres humanos. Depois ele faz um questionamento. Será que nós que condenamos a violência e a cada passo afirmamos ser pessoas pacíficas e defensoras da harmonia, detestamos de fato a violência? A partir dessa pergunta, ele dá uma série de exemplos em que ele pretende mostrar que, mesmo que nós condenemos a violência, não há um repúdio total dela por nossa parte. E na última página deste capítulo ele diz o seguinte: a violência, seja ela de que natureza for, atrai o ser humano porque vai ao encontro da sua curiosidade mórbida e da violência que existe dentro dele. No segundo capítulo, ele passa a discutir a violência dentro de casa. E ele também se faz uma pergunta: será que a violência doméstica se resume à agressão física a que o marido alcoolizado ou frustrado por qualquer motivo sujeita a mulher? Claro que não. Há outras formas de violência que não deixam cicatrizes, nem provocam nódoas negras, mas que têm efeitos muito mais prolongados e profundos. E passa então a discorrer sobre esses outros tipos de violência.
dizendo também que o problema da violência envolve quase todos os meios sociais e, em alguns casos, de formas sofisticadas difíceis de se imaginar. No terceiro capítulo, ele aborda o racismo como forma de violência e abre o capítulo dizendo o seguinte: uma das formas mais repugnantes de violência é o racismo. A questão da cor da pele é apenas a face visível de um problema que tem outras causas e origens. Essas causas e origens costumam ser econômicas, sociais e psicológicas. Depois ele diz assim: há muitas formas de racismo, umas mais encapotadas e outras menos. Nos últimos anos, lembro sempre que é um livro escrito por um português e, portanto, ele está sempre pensando em Portugal. Nos últimos anos, registraram-se casos graves de agressão ou mesmo de espancamento até a morte de jovens de origem africana. Quando alguém diz em Portugal, e há muita gente a dizê-lo, não tenho nada contra os negros, mas não gostava de ver uma filha ou filho meu casado com uma pessoa dessa raça, estamos perante uma manifestação de racismo. Na sequência, ele aborda a violência no desporto e diz o seguinte: os recintos esportivos, e em particular os estádios de futebol, são espaços ideais para a violência se manifestar. Por quê? Porque ali há sempre equipes e claques em confronto, porque as provas desportivas em ambiente de campeonato aquecem os ânimos e porque, como alguém já disse, o desporto e, sobretudo, o futebol apresenta condições semelhantes a dos conflitos entre as tribos. As claques são importantes para dar apoio às equipes, mas está provado que muitas delas estão infiltradas por elementos neofascistas que tentam transformá-las, acoberto das cores dos clubes, em verdadeiros exércitos prontos para o combate. Quanto menos uma sociedade tem valores e princípios que a ajudem a encontrar o seu rumo, mais as energias das pessoas se canalizam para os estádios de futebol, transformados por vezes em verdadeiros campos de batalha em que ninguém consegue pôr ordem, por mais que tente. Precisamente porque são violentas, as pessoas fazem dos clubes e da crença clubística as forças pelas quais tomam partido. É sabido que se é de um clube e não de outro por razões afetivas profundas que estão muito ligadas à infância e sobretudo à figura do pai. Por isso pode mudar-se de muita coisa, de cidade, de emprego, de casa, de família ou até de partido político. Mas só muito raramente se muda de clube desportivo. Isso é bom e mal ao mesmo tempo. É bom porque representa uma causa e uma bandeira. É mal porque serve de pretexto para descarregar muitas tensões, conflitos e frustrações acumuladas ao longo da vida, tantas vezes da maneira mais agressiva e incorreta. Depois ele vai falar sobre as estradas como palcos de violência, sobre a guerra como forma limite de violência, abrindo o parágrafo a dizer a mais terrível de todas as formas de violência é sem dúvida a guerra. Depois ele fala na violência das imagens, no terrorismo como uma violência sem rosto, na violência juvenil, na violência no trabalho, e termina com um capítulo que tem um título interessante: será possível a não violência? E por isso eu sugiro a leitura